Boa noite, meus irmãos. Vamos abrindo lá em Josué, no capítulo 22. Já estamos partindo aqui para o final do livro de Josué. Nós vamos ver hoje especialmente o restante do capítulo 22, que começamos na última exposição. Continuando, né, a nossa série de exposições aqui. Venha o teu reino. E o título, né, do nosso sermão de hoje, da mensagem de hoje é Amando a Deus e amando o próximo. Josué, capítulo 22, a partir do verso 10. É uma leitura um pouco mais longa. Peço que prestem bastante atenção para entendermos este texto. Josué 22, a partir do verso 10. E chegando eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, nos limites do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem em guerra contra eles. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. E a 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel. E cada um era a cabeça da casa de seus pais, entre os milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, à meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram-lhes, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor, para que hoje deixais de seguir o Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irá contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, além do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, uma transgressão no tocante ao anátema? Não veio a ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Rubem e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, ele o sabe, e Israel mesmo saberá. Se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserve. Se nós edificamos um altar para nos desviarmos de seguir após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de alimentos, ou sobre ele apresentar oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o não fizemos por receio disto, dizendo: Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: Que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós. Ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Por isso dissemos: Preparemo-nos agora e edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor, diante dele com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: Não tendes parte no Senhor. Por isso dissemos: Quando suceder que amanhã assim nos digam, a nós e às nossas gerações, então diremos: Vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje nós deixemos de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de alimentos ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor.
E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram para a terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais em subir à guerra contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Até aqui, vamos a Deus mais uma vez em oração. Senhor, lemos, Deus, a tua palavra. Esse texto, ó Deus, que nos confronta, nos exorta, Deus, e que o Senhor, ó Deus, colocou diante de nós para nos edificar, para nos fazer, ó Deus, pensar no Senhor, refletirmos sobre a nossa vida, a nossa experiência, caminhada, e então, ó Deus, respondermos a Ele. Nós queremos, ó Deus, responder a este texto com fé. Mas precisamos, ó Deus, do auxílio do Teu Espírito Santo, iluminando as nossas mentes, fazendo, ó Deus, com que cheguemos ao conhecimento, Deus, do Senhor, as verdades aqui colocadas, Deus, aplicando-as, Deus, profundamente em nós. Por favor, ó Deus, esteja conosco, seja com Teu povo nessa noite. Usa-me, ó Deus, por favor, para que todos nós, ó Deus, sejamos edificados, ó Deus, pela Sua palavra, que a Sua palavra, Deus, possa ser pregada fielmente nessa noite. O Senhor, ó Deus, seja exaltado e glorificado no nosso meio. Que todos, ó Deus, possam realmente estar atentos, prontos, ó Deus, a ouvir, prontos a receber, ó Deus, essa palavra e prontos a aplicá-la, Deus, para a glória do Senhor. Assim nós oramos, por meio de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, esse sermão, como vocês viram aqui no texto, trata sim do relacionamento entre os irmãos, mas esse não é necessariamente, ou simplesmente um texto sobre resolução de conflitos, ou um exemplo negativo do que não fazer numa confusão, numa celeuma, numa briga, como não sermos brigões. Eu notei que às vezes alguns olham de uma maneira um pouco superficial para esse texto, de que os irmãos não podem brigar, que temos que evitar conflitos, etc. Mas nesse texto, o que nós temos é o povo do Senhor numa unidade, realmente preocupados com as coisas que são mais importantes, buscando as coisas, primeiramente as coisas que são mais importantes, buscando, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Antes de eu agradar o meu irmão, antes de eu ser aceito, antes de eu ser querido, vem as coisas do Senhor. Nós vimos até aqui, no começo desse texto, no começo do capítulo 22, contextualizando um pouco aqui para os irmãos, e já pensando, nessa realidade, nós vimos um grande exemplo de amor ao próximo, das 2,5 tribos que vão, do outro lado do Jordão, as tribos, do Oriente. Elas passaram, uma década ou mais lutando pelos seus irmãos. Eles vieram, lá do outro lado, deixaram a terra que Moisés já havia dado para eles, a tribo de Ruben, a tribo de Gade, a meia tribo de Manassés, e vieram ajudar as outras, 9,5 tribos, as 10 tribos, então, restantes, a se colocarem, no meio daquele território. Eles batalharam, eles lutaram, eles perderam homens, eles deixaram suas famílias para trás. Eles ficaram ali enquanto a terra estava sendo dividida, enquanto o tabernáculo era erigido no lugar correto. E nós falamos, como eles são um exemplo mesmo de amor, de dedicação, como eles realmente olharam para os seus irmãos como mais importantes do que eles, deixando, coisas significativas para trás, gastando, seu tempo, suas vidas, seus recursos. É claro, que eles receberam, os benefícios, receberam as dádivas. Por quê? Porque eles tiveram fé no Senhor. Por agradarem, ao Senhor, eles realmente foram recompensados, tal como o texto de Hebreus diz e que nós trouxemos, no último sermão. Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que fazem, então, a sua vontade, daqueles que se achegam a ele com fé. E eles vão agora, estão voltando essas 2 tribos de meio. Nós pegamos aqui no meio do relato, do verso 9 para o verso 10, o relato dessas 2 tribos e meia, então, voltando para o seu território. Lembre-se, o território era dividido pelo Rio Jordão. Por isso que a gente fala, de lá e de cá, do Jordão. Depois, convém assistir aquela aula sobre geografia, também, olhar o mapa, e você vai entender um pouco melhor do que eu estou dizendo. Mas é mais simples só de saber que 9,5 tribos estão de um lado e as outras 2,5 estão lá do outro lado, Terras, sim, que o Senhor havia dado, terras listas, terras boas, terras que foram todas conquistadas, com justiça do Senhor e pela mão do Senhor, e assim distribuídas. Todo mundo agora tem o seu cantinho
em toda aquela terra que é a Terra Santa. E agora, então, essas 2,5 tribos que ajudaram do outro lado do Jordão, ao ocidente do Jordão, agora vão voltar para o seu próprio território. E o restante do texto, eu vou resumir este capítulo, né? Talvez não dê tempo da gente ler novamente, mas espero que vocês tenham prestado bastante atenção e vocês viram que a história aqui é um pouco simples, mas ao mesmo tempo tem muitos ensinamentos. O que acontece é que nessa volta, eles construíram um altar beirando o Jordão. Ali na divisa mesmo, no lugar de passagem, provavelmente um lugar adequado ali para eles passarem. Eu entendo que foi justamente do lado de cá, do lado das 9,5 tribos mesmo, que eles construíram esse altar. E eles construíram um altar. Eles falam, né, lá no final do texto que foi um altar, e eu já vou adiantar aqui, né, é um jeito muito bonito, né, do autor colocar, a maneira como ele vai construindo essa narrativa, vai se perder um pouco agora, mas para resumir, eles construíram esse altar para servir como um memorial no meio do povo. De modo que nós vamos lá para o outro lado do Jordão, mas o tabernáculo está em Siló, e nós queremos voltar e adorar o nosso Deus. Eles estavam preocupados com isso. E, portanto, eles constroem esse memorial para que as tribos de cá não se esquecessem de que eles fazem parte do povo de Deus. Nós somos um só povo, com uma só fé, unidos debaixo dessa mesma aliança e adoramos ao nosso Deus dessa maneira correta. Porém, essa construção foi mal interpretada. As 9,5 tribos olharam para aquele altar, chegou até a boca deles, né? Chegou até os ouvidos deles que havia sido erigido aquele altar, e eles pensaram, né, que podia ser um altar para sacrifícios. O que fica a entender é que eles pensaram que era um altar de sacrifício para o Senhor, mas talvez até alguns pensaram pior, que era um altar de sacrifício para deuses pagãos ou outra coisa. E eles então se preocuparam muito. Por quê? Porque o tabernáculo estava em Siló e ali devia ser o local que seriam realizados os holocaustos, e não nesse altar construído à beira do Jordão. Então eles se preocuparam e saíram para ir lá questionar os seus irmãos. Depois, né, de um longo inquirimento e conversa, eles perceberam aquilo, né, que os outros irmãos estavam fazendo, que na verdade era um memorial. E a preocupação das duas partes, né, do povo, que mostra a unidade desse povo nos tempos de Josué, era a mesma. A preocupação que eles não ficariam, né, os que do outro lado do Jordão não ficariam sem poder voltar para adorar o Senhor, e esses estavam preocupados que eles realmente voltassem para adorar o Senhor no lugar correto. E assim, né, se encerra aquele problema e aquela celeuma. Mas nós vamos voltar aqui então, né, olhando um pouco mais detidamente esse texto, com um pouco mais de calma. Eu não pretendo fazer uma seleção sistemática, eu quero continuar seguindo, né, ao longo do texto aqui, mostrando a vocês as lições dentro dos dois temas que estão no título do nosso sermão, amando a Deus e amando ao próximo. Fiquem, né, bem pensativos nesse tema, nesse ponto proposto aqui, e é claro que é um tema genérico, mas vocês vão entender como se encaixa muito bem na nossa sessão, amando a Deus e amando ao próximo. Como esses irmãos, né, nesse texto aqui nos mostram, né, o amor significativo, profundo pelo Senhor e também pelos seus irmãos. Então, fiquem bem firmes, né, nesse ponto. Amando a Deus, ou melhor ainda, né, como já é resumido na Escritura em outros lugares, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. Esse é o resumo, né, da nossa vocação, daquilo que nós somos chamados a fazer. Da expressão, né, do nosso amor, então, é realmente obedecer ao Senhor, e realmente obedecer ao Senhor em relação aos nossos irmãos também. Certamente, né, fazer aquilo que é a vontade do Senhor é a coisa mais importante que nós podemos fazer. Fazer a sua vontade está expresso, né, nesse amor ao Senhor e amor ao próximo. Verso 9, então. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, voltaram e separaram-se dos filhos de Israel de Siló. Vejam, né, do lugar onde estava o santuário, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade. Toda aquela região, né, do outro lado do Jordão, era chamada também de Gileade, terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme a ordem do Senhor pelo ministério de Moisés. E, chegando eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, nos limites do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem em guerra contra eles. Então o povo se juntou, vamos juntar todo mundo e vamos lá em guerra contra eles, porque esse negócio está muito errado. Nós já vamos ver, né, essas palavras deles ali de defesa que eu já falei com vocês, mas vejam qual era a preocupação então dessas tribos. Qual era a preocupação das
9 tribos e meia, desses 10 príncipes que restaram do outro lado, a preocupação legítima com a adoração, a preocupação com o santuário central. Eles ficam preocupados justamente porque eles são tão drásticos, né, e falam em fazer guerra, porque algo muito grave poderia estar acontecendo ali. Poderia sim, né, ser algo muito sério, levanta, né, a suspeita de que é algo muito sério, porque um altar normalmente é usado para sacrifícios, para queima, né, de holocaustos, como eu já falei para vocês. E esses sacrifícios, né, para adoração a Deus. Mas a lei, né, de Moisés, a lei escrita pelo Senhor, a revelação que eles tinham até aquele momento, dizia a eles que eles não poderiam queimar esses sacrifícios em outro lugar que não fosse o santuário central. O tabernáculo, aquele, né, tanto mencionado, tanto predito, né, em Êxodo, então construído no final do livro de Êxodo, que caminhou com o pessoal em toda aquela peregrinação no deserto, que ficou, né, um tempo em um lugar e agora estava erigido ali em Siló, lugar, né, onde o Senhor Deus tinha dito para eles montarem. E os sacrifícios a Deus, a adoração ao Senhor deveria, por meio dos sacrifícios, deveria ser feita ali. Depois voltem, né, a Deuteronômio capítulo 12 para conferir isso. Eles sabiam que era uma grande transgressão não fazer a vontade do Senhor. Eles vão, né, dizer mais adiante, a gente vai ler logo na sequência, que não manter a adoração como Deus mandou é abandonar ao Senhor. É fazer, né, o contrário do que Josué tinha acabado de dizer dos versos 1 a 9, né, para aquelas 2 tribos e meia. Que eles permanecessem firmes no Senhor, que eles amassem o Senhor, que eles se apegassem ao Senhor. Era justamente ir contra isso. E é dito, né, por essas 10 tribos aqui, que é uma rebelião contra o Senhor. Por quê? A lei de Deus, então, fala sobre adoração. Ela diz como o Senhor deve ser adorado. Nós tivemos um curso aqui na nossa igreja para falar sobre esse assunto. Eu quero lembrar os irmãos, então, do princípio regulador do culto. A Escritura, né, coloca diante dos irmãos no passado e diante de nós hoje a maneira como Deus quer ser adorado. E a questão é muito simples. Humildemente reconhecendo, né, quem nós somos, como somos frágeis, fracos, como temos, né, dificuldades para fazer as coisas mais simples. E diante, né, do Deus grandioso que nós estamos, Ele mesmo diz como nós devemos fazer. O Espírito Santo de Deus nos guia e nos orienta sobre a maneira em que nós devemos adorar ao nosso Deus. Especialmente, né, em relação ao culto público, a esse momento de ajuntamento solene que está acontecendo agora, mas também, né, em outros momentos da nossa vida em que nós nos achegamos ao Senhor. Nas nossas orações privadas, até mesmo nos nossos cânticos, na leitura, né, da Escritura em todos os dias, mas especialmente, então, a maneira, né, como nós vamos até Deus por meio de Cristo Jesus. Isso está ordenado na Escritura. E o princípio regulador do culto nos diz que somente aquilo, então, que está ordenado, que deve ser feito por nós. Nessa humildade, nós reconhecemos que só o Espírito Santo pode realmente dizer que nós devemos fazer. Vejam, eles não sabiam, né, o que estava acontecendo de fato, e a gente vai ver que eles vão perguntar o que aconteceu, o que eles estavam fazendo. Mas eles então entendiam que precisava se fazer a vontade do Senhor. O princípio regulador do culto, naquele momento, que era voltar para o santuário central e adorar no santuário central, deveria ser perseguido, deveria ser observado, porque de outro modo seria rebelião, seria abandono do Senhor. Então, não há espaço, né, na Escritura para o seu próprio gosto. Não há espaço para a invencionice do homem. Não há espaço para adorarmos a Deus conforme pensamos que seja melhor. Não faz sentido, né, e não há espaço para fazermos mesmo aquilo que nós fazemos por emoção, no culto e até mesmo, né, nas nossas vidas particulares. Vejam, eles tinham, né, um exemplo recente, não muito tempo atrás. Deus, né, se irou com Moisés porque Moisés feriu a rocha 2 vezes. Mesmo que eles não soubessem, né, o motivo, por exemplo, do santuário central, e eu vou insistir mais adiante que eles sabiam o motivo, os crentes ali poderiam saber por que Deus estava colocando, né, o tabernáculo central e a ideia da adoração centralizada como uma necessidade para o povo. Mesmo que eles não soubessem, eles deveriam obedecer ao Senhor e fazer a vontade do Senhor. Moisés, né, voltando àquele exemplo, Deus manda, né, num primeiro momento, que ele fira a rocha e dê água para o povo, e ele fere a rocha e vem água para o povo. Num segundo momento, quando o povo pede água de novo e está sem água, Deus fala para ele, fala com a rocha. E Moisés desobedece e fere a rocha 2 vezes. Nós sabemos, né, que o motivo principal daquele pecado, claro, do peso, né, que vem depois, que a saber, Moisés não vai entrar na terra prometida, é porque a rocha
apontava para Cristo. Um Cristo que não deveria ser ferido 2 vezes. Havia algo muito mais profundo naquilo que o Senhor estava ordenando. Talvez nós não entendamos tudo que o Senhor ordena. Talvez você não gosta de tudo que tem aqui no culto. Talvez você não ache, né, tão legal que tudo seja feito assim como é feito aqui. Mas se está sendo feito de acordo com as Escrituras, se aqui de fato a vontade do Senhor revelada está sendo praticada e aplicada no culto, então não importa a sua emoção, não importa o que você gosta ou deixa de gostar. O que importa então é fazermos a vontade do Senhor. Porque os planos do Senhor são mais profundos. A vontade dele é mais sublime. E ele sabe muito bem para onde ele quer nos encaminhar e como isso nos fará bem em último caso. Então, essa deve ser a nossa preocupação, de fazer a vontade do Senhor. E essa era a preocupação do povo. Por exemplo, olhando, né, para o exemplo de Moisés, de não fazer tal como ele, de ficarmos atentos então com essa vontade do Senhor. Mas como eu disse, ainda que eles não soubessem o motivo do santuário central, havia sim um motivo. O santuário central fala, né, sobre algo muito mais superior e muito mais sublime. A ideia deles irem até o tabernáculo e ali, né, fazerem as festas e só ali serem colocados, né, os holocaustos e os sacrifícios, nos fala, né, sobre essa realidade superior que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo, Deus homem, viria ao mundo, sofreria, né, tabernacularia no meio dos homens, habitaria no meio de nós. E nós sabemos então que somente indo até Cristo, somente indo até o santuário central, ainda hoje, toda essa ideia, né, da teologia do tabernáculo, da teologia do templo não mudaram. Somente indo até o Senhor Jesus Cristo e Ele como centro da nossa existência, nós então poderemos ir até o Senhor. Esse é o único modo, esse é o único meio. E é para isso que o tabernáculo e o templo e aquela adoração centralizada apontam e é aplicada na nossa realidade hoje. Sim, uma realidade mais profunda, mais sublime, mais interessante. Claro, com muito mais luzes. Mas os nossos irmãos não deveriam deixar de fazer, porque de algum modo eles estavam em sombras. Porque isso apontava para algo muito mais glorioso. O centro, né, que é Jesus Cristo nas nossas vidas, é o único modo, né, de termos comunhão com o Pai. Não foi isso que nós vimos, né, em Hebreus, no capítulo 10? Aquele que é o nosso sumo sacerdote fiel, que vai diante do Pai, que intercede por nós, que também é o sacrifício perfeito que é colocado diante do Pai para apaziguar a ira de Deus por todos nós. Essas são as realidades comunicadas ali. Havia um motivo muito especial para isso e os nossos irmãos não podiam deixar de lado, assim como nós hoje não podemos deixar de lado. É claro que há uma ressalva. É claro que se estiver sendo feito algo aqui que não está de acordo com as Escrituras, nós devemos, né, justamente o texto de hoje está dizendo, para que a gente chegue uns nos outros e falemos sobre isso. E realmente falemos abertamente, olha, isso não parece que está de acordo com a vontade do Senhor. Mas se é de acordo com a vontade do Senhor, então eu insisto, não importa a nossa emoção, não importa o nosso gosto, não importa o que eu acho mais legal, importa obedecer a Deus. Mas, então, como eu disse, é muito forte, né, o que é colocado aqui no verso 12. Eles saíram da guerra, eles saíram realmente para a batalha. Antes que a gente fique preocupado, eles não vão chegar, né, batendo, eles vão perguntar primeiro. E a gente vê aqui, né, dos versos 13 em diante, que é enviado, né, aquelas 2,5 tribos, a Finéias, filho de Eleazar, e 10 príncipes. Os 10 príncipes são príncipes nas 9 tribos que sobraram, e mais a meia tribo de Manassés. Cada um era cabeça da casa dos seus pais. E no verso 16, assim diz toda a congregação do Senhor, pela boca ali, né, do Finéias: que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Antes a gente vê, né, a argumentação deles aqui, eles vão insistir na argumentação. Eu já passo aqui para o segundo tema e vocês vão ver que as duas questões vão aparecendo. No primeiro momento aqui nós estamos falando sobre amor ao Deus, sobre realmente obedecermos a Deus e fazermos a sua vontade, especialmente relacionado ao primeiro e o segundo mandamento. Não ter outro Deus diante de Deus e adorá-lo tal como ele ordena, que é o que diz o segundo mandamento, da onde decorre o princípio regulador do culto. Não adorarás, né, a Deus por meio de imagens, muito menos, né, claro, outras divindades. Mas num segundo momento, então, agora a gente fala do amor ao próximo. E esses dois temas, né, vão ir surgindo aqui ao longo da nossa exposição. Vejam, né, que eles passam antes de fazer guerra, antes de lutar, antes, né, de chegar metendo o pé ou a voadora, eles então vão conversar. O zelo aqui pelo Senhor, então, é equilibrado, controlado e governado pela mansidão, pela sabedoria,
pelo domínio próprio. Deus, né, não gosta, então, né, das coisas perversas, certamente. Mas é o próprio Deus que, quando vê um problema na terra, ele desce e ele averigua. O texto, né, nos diz, por exemplo, lá em Gênesis, certa ocasião, que o Senhor vai trazer juízo para um lugar que o Senhor desceu para olhar, para ver. Nosso próprio Deus faz assim. Ele primeiro, então, olha, ele observa para nos dar justamente o exemplo, né, do que nós devemos fazer nesses casos aqui delicados, casos, né, em que nós achamos que os nossos irmãos estão em pecado. Primeiro, então, a gente vai lá, olha, observa, inquire, pergunta muito bem, coisa que também está lá em Deuteronômio, um pouco mais adiante do capítulo 12. No capítulo 16, nós temos lá, né, o mandato para os juízes, que os juízes, né, inquiram bem, que eles perguntem, que eles vão atrás de todas as informações. Primeiro descobrir tudo o que está acontecendo, só depois você vai ser capaz de fazer um juízo. De outra forma, você fará um juízo temerário, que é um juízo sem conhecer as coisas, que é fazer algo, né, que não está de acordo com a vontade de Deus. A gente talvez seja muito rápido para questionar essas tribos, as 10 tribos, as 9 tribos e meia. Nossa, como é que eles já saíram logo pensando em fazer guerra? Mas eu quero perguntar para vocês, será que você tem a mesma preocupação dessas tribos em relação aos seus irmãos? Será que no cuidado, no amor ao próximo, você que entende que tem que ser zeloso pelo Senhor, que entendeu o princípio regulador do culto, como a adoração a Deus é importante, você tem esse zelo que essas tribos tiveram pelos seus irmãos? Por todo o povo e por toda essa unidade? De realmente chegar no irmão e dizer, meu irmão, esse negócio que você está fazendo não está muito adequado. Isso não parece algo que agrada ao Senhor. Nós paramos, né, para observar o que Deus requer também da vida dos nossos irmãos, e estamos preocupados com isso em relação aos nossos irmãos. Nós vivemos nessa vida de unidade, de relação. Estarmos juntos aqui nessa igreja, sermos membros, né, dessa igreja, nos faz realmente estar unidos e enfiados, de certa forma, uns na vida dos outros. Nós não vivemos aqui na nossa igreja sem dar satisfação das nossas vidas. Se você não quer dar satisfação da sua vida, não quer que as pessoas comentem, né, sobre a sua vida, talvez esse não seja o lugar para você. Nós temos nos atentado, e eu pergunto novamente, para a vida dos nossos irmãos, sido cuidadosos quanto àquilo que é o mais importante, a coisa mais significativa, a coisa mais relevante nas nossas vidas, a saber, amar a Deus, adorá-lo conforme ele requer, tê-lo como Deus, não levantar outros ídolos no nosso coração. Você se preocupa e realmente pensa sobre isso quanto à vida do seu irmão? Você se atenta, por exemplo, e aqui são exemplos para a gente pensar nessa questão, se o seu irmão está vindo ao culto, se ele tem sido frequente nas atividades propostas na igreja, nos momentos também, né, de comunhão, e nessa atenção você vai atrás dele e pergunta, meu irmão, você não estava lá no domingo? Aconteceu alguma coisa? É justamente, né, nessa hora que é muito propício, a gente questiona, inquire, é meio estranho. Poxa, o irmão faltou 2 cultos seguidos. Isso não é legal, isso não é correto. Ele está transgredindo o dia do Senhor. É algo errado. Mas então eu vou perguntar. No meio dessa conversa pode surgir justamente o irmão te dizendo, nossa, eu estou numa dificuldade. Estou com um problema para vir, e aí você vai oferecer carona, ou dar um dinheiro, não, estou com um problema na verdade na família, não consigo resolver. E é nessa hora justamente que em cumplicidade, em amor, a gente entra na vida uns dos outros. Ou talvez realmente estou muito mal, estou com preguiça, não estou bem para ir, meu irmão, você não pode fazer isso não, é a hora de você ir para o culto. Gostaria muito, né, de pedir para todos os irmãos aqui hoje, todos que estão aqui, se tem alguém, né, que faltou aqui hoje, que todos vão atrás. Não é aquela combinada, ó, você pergunta, eu pergunto, não. Se você lembrou de alguém, quem lembrar, vai atrás, procura, pergunta. O que está acontecendo? Como posso te ajudar? No capítulo 10 de Hebreus nós vimos isso. A seriedade de estarmos aqui reunidos, a seriedade de estarmos no culto, em reunião. É sobre isso que o apóstolo versa lá no capítulo 10 de Hebreus, que o pastor nos leu na liturgia. Não façam, né, como é costume de alguns, de deixarmos de nos congregar, de deixarmos de estar unidos. E não só isso, nos cuidados, né, que eu falava com o dia do Senhor, mas outras coisas. Você pergunta também, e aí, como é que está a vida de oração? Como é que está a vida de leitura? Você vê que o irmão não está sabendo os textos mais básicos que a gente está decorando aqui na EBD. Meu irmão, e aí, o que está precisando? Quer uma ajuda? A realidade é essa. Se tem alguém aqui na igreja que está fazendo algo que não condiz com a vida cristã,
que não parece, né, condizer com a vida cristã, o que a gente vai pensar? Sim, nós devemos, em primeiro lugar, fazer um bom juízo dos nossos irmãos, especialmente para os da fé, especialmente para os que você conhece, especialmente para as pessoas que você sabe aqui que quantas coisas boas foram feitas. Dar sim, né, um voto de confiança, e então chegar e perguntar. Mas mesmo para aquele seu amigo mais chegado, mesmo para aquele que lutou 10 anos, 15 anos por você, ainda que for eu ou o pastor Jim, ainda que seja uma pessoa que você considera demais, no zelo com as coisas do Senhor, não existe, né, a amizade que nos deva, pelo contrário, a grande amizade, o temor e o amor pelos irmãos vai nos fazer chegar no outro e perguntar. E se for um caso de um pecado, poder admoestar, exortar o irmão e dizer isso está errado, é melhor que você faça de outra forma. Pelo contrário, né, de pensarmos que aqueles que são mais queridos a gente tem que passar mais a mão. E assim, outra coisa que eu quero ver aqui na igreja nos próximos tempos, que o Senhor, né, faça acontecer no nosso meio, é realmente nesse cuidado uns com os outros a gente ter essa preocupação e chegarmos mais então nos irmãos, colocando, né, pecados, dificuldades. Não deve, né, ter, né, nesse mundo nenhuma amizade, nenhum relacionamento que deve nos fazer trair o Senhor. Como eu disse, todos nós temos pressuposições. Você vai ver uma situação e naturalmente você vai pensar alguma coisa. Mas aí o que muda é justamente o jeito, né, que a gente chega no irmão. Então é claro, não estou defendendo você chegar lá e falando que vai fazer guerra. Aqui é um problema sim, né, entre esse pessoal. Primeiro, uma tribo que não falou, talvez, para o sacerdote que devia ser feito. E outras, ou uma parte, né, do povo que não fez, que não avisou. E uma parte do povo que foi talvez meio afoita. Mas eu quero, né, justamente pensar naquilo que eles fizeram de bom, que eu acho que aplica-se muito bem à nossa realidade hoje, um tanto mais apáticos, talvez precisando fazer um pouco mais. E mesmo que você pense, né, mal do irmão, mesmo que você pense que, ó, não tem jeito, isso aqui tá errado. Que seja, chega no seu irmão e pergunta. É claro, insisto, nós não vamos chegar, né, com os dois pés decretando, nós não vamos chegar julgando. Eu já vou falar um pouco mais, né, como eu e o pastor Jim fazemos isso na posição de juiz. Mas eles continuam, então, argumentando com eles a partir do verso 17. Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor, para que hoje deixais de seguir o Senhor? Será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irá contra toda a congregação de Israel? Se, porém, que a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, além do altar do nosso Senhor. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? Não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Eles lembram aqui de dois casos passados, de duas situações que haviam acontecido e que foram muito prejudiciais. E aqui vejam então o problema. A gente começa a entender que numa comunidade, numa congregação, num povo que é unido, num povo que é um só corpo, a analogia, né, que Paulo faz no Novo Testamento, se um membro sofre, se um membro, né, está em pecado, pode ser que todo o corpo fique enfermo, todo o corpo tenha problema. E eles se lembram então em primeiro lugar do caso de Peor. Nós não vamos abrir lá em números 25, mas uma figura é muito importante, uma figura que já apareceu no nosso texto aqui. Uma, né, das autoridades que vão questionar aquelas tribos, Finéias. Finéias, né, é o homem que lida com a situação lá em Peor, que foi aquele caso em que os israelitas, né, no deserto, são tentados e são colocados diante deles, né, mulheres pagãs, e eles acabam se envolvendo com essas mulheres e adorando aos falsos deuses dessas mulheres em uma certa ocasião. Depois daquele caso, né, de Balaão, inclusive essas mulheres vão amando de Balaão e Balaque, e então o povo, né, acaba adorando e também se envolvendo, se misturando com aquelas mulheres. E então Deus manda uma praga no meio do povo. Começa uma praga que mata 24 mil homens. E é Finéias, que no meio de um ato, inclusive, enfim, um ato que estava acontecendo entre um homem de Israel e uma dessas mulheres, que pega eles no ato, trespassa eles com uma lança e faz encerrar aquela praga. Mas se 24 mil pessoas morreram, isso não é pouca coisa. E por isso que eles dizem, né? Vejam esse negócio que nos assola até os dias de hoje. Havia acontecido alguns anos atrás, foi mais para o período final da peregrinação no deserto, então não havia muitos anos, 20, 25 anos, que essa situação havia ocorrido no meio deles.
E eles se lembram ainda de um caso mais recente, aqui, né, no verso 20, Acã. Quem vai se lembrar, né? Josué capítulo 7, capítulo 8. Acã, né, foi dito que eles não tomassem nenhum despojo da cidade de Jericó quando ela caísse, que tudo seria consagrado ao Senhor. Mas ele vai lá e toma, né, umas coisas para si e as esconde. Ninguém sabia que ele tinha pegado. Mas a gente falou sobre isso na época, né? Pregamos um sermão sobre pecados ocultos. Aquilo foi a ruína de toda a nação quando eles foram tentar lutar contra a próxima cidade, que era Ai. E eles foram derrotados e perderam. Então é muito sério os pecados, né, que se infiltram no meio da congregação, no meio do povo. E o povo está aqui preocupado. Se por causa do pecado de Acã, um homem só, escondido, pegou um negócio que a gente nem sabia, e Deus fez a gente perder na próxima cidade, e homens morreram por causa dele, que dirá, né, então, deixando, se isso for mesmo uma situação de pecado, o que vai acontecer com a gente? E de novo, meus irmãos, a gente chega na preocupação. Quanto nós estamos preocupados com os nossos irmãos? O quanto nós estamos preocupados com o que nós fazemos aqui na nossa comunidade? Não só nas nossas vidas privadas, mas especialmente quanto à maneira como nós conduzimos o culto, a nossa vida diante do Senhor. Acã e toda a sua família que fizeram parte naquele pecado dele foram destruídos naquele dia. E eles estavam aqui fazendo um alerta para os irmãos, que também serve, né, quando a gente for lidar com o irmão que está em pecado. Você não teme ao Senhor? Olha o peso do seu pecado, do erro que você está fazendo. Não é pouca coisa a adoração. Nos nossos tempos, né, as coisas são misturadas. A gente inverte, né, as prioridades, tal como a gente falava hoje pela manhã. Mas em primeiro lugar vem as coisas do Senhor. E, portanto, em primeiro lugar, e o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas. Se o amar a Deus é sobre todas as coisas, então a maior preocupação das nossas vidas e a maior preocupação da nossa comunidade é que as coisas de Deus sejam feitas da maneira correta, que a adoração seja feita do modo correto, que a nossa vida diante do Senhor seja feita de um modo correto. Nós não vamos abrir, mas passando um pouquinho para frente, né, do texto que nós lemos em Hebreus 12, que nenhuma raiz de amargura brote no meio de vocês e vos perturbem, e por ela muitos sejam contaminados. Cuidado, né, com o que cresce no meio de vocês, com a erva daninha. Cuidado, né, com um conflito que surge no meio dos irmãos e não é resolvido. Há uma preocupação aqui, sim, né, com a unidade da igreja, mas há uma preocupação maior, então, com as coisas do Senhor. E como não nos lembrarmos do texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Logo depois, né, da instituição da Santa Ceia, o texto que às vezes a gente lê aqui na sequência, da seriedade, por exemplo, de participar do sacramento. Seriedade, né, de olhar, então, para o sacrifício de Cristo Jesus e de participar disso de um modo leviano, sem, né, a menor das preocupações. Na igreja de Corinto estava acontecendo isso. E Paulo, né, fala para os irmãos, é por isso que no meio de vocês tem muitos fracos e muitos doentes. Cuidado, meus irmãos, o que a gente falou sobre Ageu no dia de hoje, né? A gente tem plantado e não tem colhido direito, a gente está vivendo as nossas vidas na correria, mas as coisas não têm funcionado e parece só que é mais corrido. A gente vai e se dedica, né, e coloca em primeiro lugar a faculdade, e a faculdade não vai para frente. A gente coloca em primeiro lugar o trabalho, e o trabalho não vai para frente. A gente coloca em primeiro lugar nós, como deuses, para lidar, né, com, por exemplo, a Santa Ceia, e isso traz juízo da parte de Deus para a congregação. Por isso, né, que graças ao Senhor a nossa igreja toma conta dessa mesa. Nós falamos hoje sobre o caso, né, de um bandido que tentou se misturar, né, um lobo que veio no meio da nossa congregação e tentou se misturar. Mas eu e o pastor Jim logo nos preocupamos. Espera, qual a igreja que você está frequentando? Você diz que é até pastor, mas que lugar que você vem? Onde você está frequentando? Tem alguma coisa errada. Você não vai participar da mesa do Senhor. E assim aconteceu no nosso meio. E é por isso que a gente também tem que ajudar, né, a lidar com alguns dos visitantes, que às vezes sim são bem intencionados e crentes, mas às vezes, né, são detidos da mesa porque a gente primeiro precisa saber, porque isso é coisa muito séria. Isso é coisa muito significativa para as nossas vidas, porque pode vir um juízo sobre todos nós. Imagina, né, se isso tivesse acontecido. Imagina se eu e o pastor Jim fôssemos levianos, né, com essa mesa. Então, um lobo, um ladrão, se dizendo crente, teria tomado ceia junto com a gente. Por isso a autoridade vai aqui com força. Por isso, de certa forma, eu não condeno os irmãos também deles pressuporem esse erro e já irem preparados até para o pior. Porque ela está pronta a tratar até com dureza, se for necessário. Mas é claro, prontos a perdoar também, se o outro irmão estiver errado, mas então for humilde e reconhecer o pecado. Mas antes de tudo, ainda deve estar pronta
para ouvir em primeiro lugar e entender. E é o que o apóstolo Tiago, né, nos diz. Em primeiro lugar, né, prontos para ouvir, tardios, né, para falar e tardios para nos irar. Quantas vezes, né, eu e o pastor Jim fomos lidar com algum irmão que parecia, né, estar em pecado ou de fato estava em pecado, e a gente pensava algumas coisas, olha, se o irmão, né, não tiver completamente, né, contra o Senhor, então não vai ter muito jeito, o pecado é muito grave. Mas é claro, se houver arrependimento, então a gente pode chamá-lo, né, para perto do Senhor. Deus, né, tem dado sabedoria, cuidado na nossa igreja ao longo desses anos. A gente fica, né, então, cabreiro com algumas dessas situações. Cuidadosos de não fazer, acaba pressupondo coisas, mas cuidadosos para não fazer um juízo temerário, na posição que nós temos, né, de juiz, e de não chegar dando um juízo sem saber da situação. Mas então a gente vai lá, inquire bem, pergunta, fica sabendo. E então, se é pecado mesmo, a gente estimula aquele coração ao arrependimento. Muitos, né, não tinham nada nos seus corações. E eu falo aqui mesmo de disciplinas e até que viraram exclusões. Mas outros eleitos do Senhor, participando, né, desse processo, se apegaram, né, ao Senhor e a gente viu, né, vidas transformadas. Isso é uma dádiva, uma bênção, né, para a nossa comunidade. E um dos motivos, né, do Senhor estar nos mantendo firmes, fiéis, ter dado, né, frutos no nosso meio, em vários, né, sentidos. Isso, né, mais uma vez, está expresso, e nós não vamos abrir, lá em Mateus 18, da maneira, né, como nós lidamos com o irmão que está em pecado ou que está em falta. E é claro que esse texto nos ensina e nos faz lembrar dessas realidades. Lá em Mateus 18 é justamente um processo a ser feito, né? Se o irmão pecou contra você, então você vai lá, chega no irmão, questiona, fala, né, o que ele fez contra você. E se ele, então, né, pedir perdão, você realmente o perdoa. Mas, se ele não se arrepender, então você chama, né, uma testemunha, chama o pastor e vai lidar com aquela questão na igreja. Se ainda não houver arrependimento, então é publicano e pecador e nós não nos misturamos. Mas, se ele se arrepender, então nós ganhamos, né, um irmão. E quantas vezes Pedro pergunta na sequência, nós devemos perdoar? Ora, quantas vezes for necessário. 70 vezes 7 é o que o nosso Senhor Jesus responde. Então é claro, né, que esses textos aqui ecoam e nos ajudam, né, a entender melhor ainda isso que está colocado aqui. 3 estágios aqui nessa solução, né? Se forem rebeldes e obstinados, nós estamos prontos para a guerra. Para cortar, né, o membro podre que pode infeccionar todo o corpo. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo lidando, né, com aquele homem que estava pecando no meio do povo, né, tendo uma relação ilícita. E ele diz, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Esse é o contexto do texto que a gente se lembrou hoje pela manhã, né? Mas, se aqueles, então, nós estamos prontos até para cortar esse membro, para que todo o povo, né, para que essa gangrena não faça com que todo o corpo se infeccione. Mas, se eles estiverem fazendo algo errado e se arrependerem, e aí vejam interessante, né, do que está aqui no meio do verso 19, se a terra de vocês é imunda, passem para a terra da nossa possessão. Eles pensaram, olha, vocês estão fazendo esse tabernáculo, esse altar, de um modo errado, para realmente adorar o Senhor, isso está errado. E vocês estão fazendo isso por causa da terra? Espera aí, meu irmão, vem morar comigo. Olha interessante, né, como essas tribos aqui nos ensinam. Eu vou dar do que é meu, para que você possa se arrepender e sair desse pecado e abandonar esse pecado. Eu vou dividir e vou doar das minhas forças, do meu tempo, dos meus recursos, tal como aquelas tribos, né, 2,5 fizeram antes por eles, agora eles vão fazer de volta, né, por elas, mas não é só porque é de volta, mas porque eles são irmãos. Se tá ruim para vocês lá e por algum motivo, né, vocês não forem conseguir voltar, fica aqui com a gente redistribui. Vamos fazer de novo a divisão. A gente dá um pouquinho de cada um da gente e você vai ficar com a gente e fazer o que é certo. Eu dou do que é meu para que o meu irmão não peque. E aí vem a pergunta mais uma vez. Essa é a sua mentalidade no meio dessa igreja? No meio do povo de Deus? É assim que você tem pensado em relação aos irmãos? Você está disposto, né, a doar o seu tempo, os seus recursos, em prol, né, dessa comunidade? Em se desgastar, em dar o seu tempo para atender aquele irmão que está em pecado, mas você sabe que é um crente, um eleito do Senhor, então compensa gastar aquela madrugada, compensa na minha casa eu dormir mais tarde, dobrar os joelhos e orar por aquele irmão, compensa eu dar aquele recurso para que ele possa vir, porque é o de menos esse
Eu trabalho para isso, em prol dos meus irmãos. Vocês, nós, Igreja Presbiteriana Reformada, nós temos nos desgastados em prol desses dois amores? Nós perguntamos hoje pela manhã, em Ageu, qual é a nossa prioridade? O que nós temos colocado em primeiro lugar nas nossas vidas? Se é o Senhor, então nós temos dado o nosso tempo no domingo? Se é o Senhor que é a nossa prioridade, então nós temos nos deixado de lado coisas do mundo para que a gente possa cuidar das coisas do Senhor nesse dia? Você tem dado, né, dos seus recursos, devolvendo o dízimo para o Senhor? E ainda, né, eu insisto, na questão do amor ao próximo, você tem dado o seu tempo, os seus recursos? E é claro, o terceiro passo aqui, então, se não é pecado, se está tudo bem, então a gente está bem. E que bom que a gente pôde conversar sobre esse assunto. Que bom que eu cheguei em você e falei sobre adoração, mas na verdade você está com um espírito até mais refinado que o meu. Glórias a Deus por isso, e que bom que a gente pôde conversar, até fortaleceu esse laço, essa unidade, e nos faz perceber que nós estamos juntos. Então, nunca vai ser ruim você perguntar para um irmão. Nunca vai ser, né, algo complicado se você achar que o irmão está pecando e você chegar nele e falar. Se eles estiverem em pecado e for necessário resolver a situação, que nós tenhamos coragem para resolver aquela situação e até cortar se for necessário. Se o irmão, então, está em pecado, mas está arrependido, então nós ganhamos uma alma para o Senhor. Nós trouxemos aquele irmão de volta, depois de perguntarmos, inquirirmos e então lidarmos com aquele problema. E se não há problema nenhum, então nós melhoramos e aumentamos a nossa unidade. É claro que eu quero falar um pouco ainda sobre a resposta, que vem a partir do verso 21. O que os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés responderam? O Senhor, verso 22, Deus dos deuses, o Senhor, Deus dos deuses. Eles primeiro colocam muito bem, a gente sabe diante do Senhor que nós estamos. Ele o sabe, e Israel mesmo saberá. Se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserve. Veja a humildade desse povo aqui. Você teria essa humildade se alguém chegasse em você, irmão, você está pecando. Você tem coragem de dizer, se eu estiver pecando mesmo, que Deus mesmo me fulmine. Eu estou errado mesmo. Se eu estiver em pecado nessa área, realmente eu preciso ser transformado. Aqui eles já desarmam, né? Os irmãos que chegaram ali diante deles. Mesmo que esses irmãos estivessem chegando aqui, né, de uma maneira ruim, de uma maneira inadequada, inapropriada, nós devemos, né, ter a humildade de, em primeiro lugar, meu irmão, se eu estiver pecando nesse assunto, se foi por rebeldia, se for por transgressão contra o Senhor, realmente eu estou errado, realmente isso não é adequado, vamos lidar com essa questão. Se a gente edificou, verso 23, um altar para nos desviarmos do Senhor, ou para oferecer holocausto e oferta, o Senhor mesmo de nós o requeira. Provérbios 15, 1, a resposta branda desvia o furor. No final do texto a gente vai ver que a resolução é: os israelitas não mais falaram em sair em guerra contra aqueles irmãos, porque a resposta deles foi muito adequada, e ela começa aqui na humildade. E nós nunca perdemos, né, por sermos os últimos. Nós nunca vamos perder por sermos humildes. Não é isso que a gente tem sido instigados no mandato de Miqueias, por exemplo? Se fosse isso mesmo, nós merecíamos ser exterminados. Eles acalmam a situação em primeiro lugar. Mas eles continuam. E eles vão, na verdade, se defender a partir do verso 24. Mas por que nós fizemos isso? E agora eles vão dar informações adicionais que as outras tribos não conheciam. Então agora eles vão justamente explicar o caso e contar a situação, que é o que se espera numa celeuma e numa dificuldade. Eu cheguei em você, meu irmão. Isso parece que é pecaminoso, ou isso é pecaminoso. O que está acontecendo? Meu irmão, olha, se isso estiver acontecendo, eu quero lidar com essa situação, eu quero me arrepender, mas veja, deixa eu te explicar. Está acontecendo isso, isso e isso. E aqui eles vão explicar, né, de um modo glorioso, qual era a preocupação deles. De novo, amar ao Senhor. Eles estavam amando o Senhor. E eles não só amaram o Senhor, né, mas eles queriam que os seus filhos continuassem amando ao Senhor. E que o povo de Deus também permanecesse unido, amando o próximo. Qual era a preocupação das 2,5 tribos? Horas, a gente está do outro lado. E o tabernáculo de Siló está aqui. Pode ser, né, que passada essa geração, vocês os conhecem, a gente lutou na batalha ali contra Hebron, contra Jerusalém. Mas pode ser então que uma nova geração surja. Pode ser então que os filhos de vocês falem para os nossos filhos que eles não têm parte com o Senhor e impeçam eles de vir para o tabernáculo. Esse altar, que tem a forma do altar que está lá no santuário central, vai lembrar vocês.
para lembrar vocês de que nós fazemos parte do povo da aliança. É para nós e para os nossos filhos. Veja uma preocupação gloriosa, não só, né, com a geração de crentes de agora, mas a geração de crentes também do futuro. Coragem, né, que esses homens têm para falar para os seus irmãos que estavam ali diante deles, a humildade e a coragem de se explicar e de dizer: nós fizemos isso porque nós amamos o Senhor e nós queremos voltar e fazer tal como o Senhor ordena, 3 vezes por ano, naquela ocasião, né, naquela dispensação, 3 vezes por ano subir às festas e quando quisermos podermos trazer os nossos holocaustos para o santuário central, e não só nós, mas que os nossos filhos possam fazer isso, porque essa é a vontade do Senhor. De novo, né, trazendo aqui para a nossa realidade. Essa é a nossa preocupação com as coisas do Senhor. Nós temos amado a Deus dessa maneira. Amado ao Senhor, né, de um modo que faz nos preocupar se nós vamos ter. E aí aquilo que eu disse, né? Eu amo o Senhor e no domingo eu quero estar aqui. Então, na sexta-feira, no sábado, eu já estou me preparando. Eu já vou dar uma organizada aqui na minha agenda, de modo que até sexta-feira, sábado, eu já termino o que eu tenho que fazer. Para sábado, né, de noite, eu não fazer alguma coisa que vai me cansar e eu não poder estar aqui no domingo. Eu já programo o meu dia. Se a minha devocional, o meu momento com o Senhor, o meu culto familiar é no final do dia, então eu já vou organizando, né, o meu dia, a minha agenda, o meu cronograma. Vou tirando de lado aquilo que não é em primeiro lugar. Não vai dar tempo de ir na academia hoje. Para alguns, a academia é sagrada. E tem que ser mesmo, a gente tem que cuidar do nosso corpo. Mas é em segundo lugar. O trabalho, né, que muitas vezes esse toma, né, o nosso tempo e é difícil. Eu sei como é difícil, meus irmãos. Mas se a gente começar a colocar as coisas da maneira correta, então a gente vai começar a se organizar e se programar até mesmo para o futuro na nossa adoração ao Senhor. E não só para o futuro imediato, mas até para o futuro mais adiante. Os nossos filhos, a nossa família. E é a nossa preocupação hoje. Por que vale a pena, né, lutar com essa pequena comunidade, com essa pequena congregação? Porque nós estamos construindo, né, um lugar de adoração para os nossos filhos, essa geração que vai vir na sequência. Porque nós sabemos onde a gente estava. E ainda que seja difícil aqui, ainda que a gente não tenha recursos, ainda que a gente tenha que vir limpar a igreja, fazer isso, ainda que seja, eu não gosto de alguém que tem aqui, ainda que a palavra do pastor seja chata, vale a pena, né, a gente se envolver e a gente estar aqui, porque nós temos uma geração para preservar, a gente sabe de onde a gente veio. A gente lembra muito bem as nossas dificuldades em outros lugares, onde a palavra de Deus não era pregada com fidelidade, onde o culto não era adequado, conforme o Senhor ordena. Então vale a pena desgastar, vale a pena tomar o nosso tempo, vale a pena, né, perder as nossas vidas em prol disso que está sendo construído aqui. Essa era a visão daquelas 2,5 tribos, não só delas, né, daquele povo daquela época. Que geração? Essa geração de Josué. A partir do verso 30, ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares que com ele estavam, essas palavras, verso 31, final do verso 30, pareceu bem aos seus olhos. No verso 31, diz Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós. Porque não cometeste transgressão contra o Senhor, agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram à terra de Gileade, à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes resposta. Aquela comissão, então, que vai, né, dos 10 representantes, os 10 príncipes, junto com Finéias, com todo o peso, né, que Finéias tem. A gente vai falar de Finéias ainda até 1 Samuel. Tanto que este sacerdote é importante também. Mas essa delegação, né, volta então para os filhos de Israel. Veja a importância também, né, desses líderes, mais uma vez, coisa que nós falamos pela manhã. E eles trazem, né, a resposta dessas 2,5 tribos para as outras tribos. E eles aplacam, eles lidam com a situação, eles resolvem a situação, coisa que a liderança precisa também fazer. E pareceu a resposta boa, verso 33, aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais em subir à guerra contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E importa amá-lo sobre todas as coisas. Importa, então, fazer a sua vontade, que é precisamente amar o Senhor, é cumprir a lei
em relação ao Senhor, então, nós louvamos. Quando no meio do povo do Senhor há unidade, há cumplicidade, e eu sei que estou dando uns ralas hoje, mas há muito o que comemorar, há muito que nos alegrarmos no nosso meio, há muito o que ficarmos felizes pela unidade, pelo companheirismo, pelos movimentos que estão tendo nesses dias e como nós louvamos ao Senhor por isso, o pessoal se reunindo, e pode ser a desculpa que for, jogo, não seja lá, encontro, que bom que a gente tem se unido em volta de aniversários, que bom que a gente tem conversado sobre coisas profundas, sobre a nossa fé. É isso mesmo. Esses são os desdobramentos que nós esperamos no meio do povo de Deus. E assim, se não há uma dificuldade, se não há algo para se arrepender, então resta nos alegrarmos em conjunto, fazermos festa. É para isso que o Senhor chamou. É para isso que está lá o santuário central, para que o povo se voltasse e fizesse festa. É assim que nós fazemos. Nós, povo de Deus reunidos, vamos até o nosso Senhor Jesus Cristo e nos alegramos e festejamos, participamos de um banquete. O banquete mais maravilhoso que nós podemos ter. A saber, participarmos da presença espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. Participarmos dessa comunhão, dessa comunidade. Do corpo também, que é do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual Ele é o cabeça. Nós possamos, então, ser como essas tribos. Agora, todas. Como essas 12 tribos de Israel. Unidos nesse mesmo pensamento. Amando ao Senhor e amando ao próximo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos maravilhamos, Deus, mais uma vez pela palavra. Por quão glorioso, ó Deus, o Senhor é com a nossa comunidade, com essa pequena congregação, ó Deus, reunida. Tantas e tantas vezes, ó Deus, que o Senhor nos juntou em meio aos perigos, em meio às dificuldades, em meio aos desafios, ó Deus, desse mundo. Em meio, ó Deus, às coisas simples também da vida, Deus, de compartilhar, tratar dos filhos, tratar dos casamentos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos alegrou assim. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor tem feito, Deus, essa uma comunidade forte, uma comunidade, ó Deus, centrada na palavra, para, ó Deus, adorar ao Senhor. Obrigado, ó Deus, porque temos feito de acordo com a sua vontade. Claro, Senhor, suplicamos para que façamos cada dia melhor. Que verdadeiramente, ó Deus, esse povo reunido nesse lugar adore ao Senhor, em espírito e em verdade. Sempre, ó Deus, orando, sempre buscando, sempre adorando, por meio do nosso sumo sacerdote fiel, Jesus Cristo. Senhor, que no nosso meio não haja, ó Deus, rusga, conflito, que não seja, Deus, levantado nenhum espírito de amargura, Deus, que macule a nossa igreja. Mas, ó Deus, que tanto sejamos prontos, ó Deus, a instigar os irmãos, a suscitar, ó Deus, a fé nos irmãos, questionar, ó Deus, a exortar os irmãos que estejam em pecados. Também, ó Deus, todos nós sejamos humildes para reconhecer, ó Deus, as nossas limitações e pecados e então, ó Deus, nos arrependermos. Que possamos, ó Deus, prosseguir com fidelidade no trato, ó Deus, com as pessoas. Que a nossa liderança, ó Deus, possa cada dia mais ser correta, fazer juízos justos diante do Senhor. Por favor, ó Deus, esteja no meio dessa comunidade, no meio desse povo. Verdadeiramente, ó Deus, queremos a cada momento em que nos juntarmos, termos a presença do nosso Senhor Jesus Cristo no nosso meio. É por Ele mesmo que nós oramos. Amém.